Eu me lembro da sirene da fábrica, do ir e vir dos operários, das histórias em torno daquele lugar. Era a fábrica de fios e tecidos que moldava a vida de quem estava próximo de mim e de tanta gente naquela região. Eu trabalhei na fábrica do Renault. Os Deschamps trabalhavam na empresa industrial Garcia, que eram meus bisavós. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. O filho seguiu os caminhos do pai. A minha avó, Ana, também trabalhou nessa indústria têxtil. Minha mãe, meu pai, todos também trabalharam na fábrica. Toda a minha família trabalhava na área de têxtil, área de confecção. Eu entrei na indústria têxtil aos 16 anos de idade e estou nela até hoje. Mais tarde, entendi por que Brusque era chamada de berço da fiação catarinense e por que íamos tanto para Blumenau nos anos 70 e 80 comprar malha para minha mãe costurar. Aqueles passeios pelo Vale do Itajaí tinham cheiro de algodão. A história das primeiras tecelagens em Santa Catarina surgiu a partir de 1880. Os pioneiros eram imigrantes que chegaram em Blumenau, Brusque e Joinville, vindos principalmente da Alemanha e da Polônia. Eram artesãos e bons nos negócios. Esses artesãos eram das corporações de ofício alemãs. E que, portanto, a seriedade no trabalho, a qualidade no trabalho era tudo. Numa região onde não se planta algodão, onde não existe nenhuma outras matérias-primas, não é o grande polo consumidor, mas o Vale do Itajaí acabou virando referência, em alguns casos até mundial. Primeira fiação no sul do Brasil, fundada por Carlos Renault, já contou com uma visão e com, digamos, uma premonição do que poderia acontecer. Então, ele importou uma fiação completa, teve que hipotecar todo e qualquer bem, até a roupa que usava. Quando começou a guerra em 14, 18, foi a única indústria com fio próprio que não dependeu de importação. A industrialização, ela vai iniciar de fundo, como uma atividade de fundo de quintal e vai ganhando proporções à medida que o mercado consumidor interno vai atender às demandas das necessidades dos povoadores do Grande Vale. Se o mundo público era do homem, dentro de casa era a mulher que desempenhava o papel principal. Além dos cuidados com filhos e tarefas diárias, fazer as roupas da família era costume do universo feminino. Por esta tradição com manejar das agulhas e linhas, a mulher não poupou esforços para entrar na lida das fábricas. Treinar mão de obra, zelar pela qualidade, vender o produto era feminino. Então, esta mulher é que veio trabalhar aqui. Foram elas que fizeram os desenhos, pintavam, para atender as demandas da empresa. As mulheres eram as formiguinhas que faziam essa atividade. Esta senhora Raque, ela ensinou as primeiras fiandeiras da indústria de Brusque, portanto de Santa Catarina.
Ela veio da Polônia, ela sabia esse métier e ela foi a pioneira. A empresa industrial Garcia, a grande batalhadora, a propulsora dessa empresa foi a esposa Berta. A empresa Karsten começou como com costuras da esposa, a Kinrich, a Altenburg. Eu acredito que é sonhar com sucesso. É ter sucesso, é ver que aquilo que a gente empreendeu deu certo. E com a família grande, lógico que a gente queria ter filhos, mas também dar condições de vida a esses filhos. Talvez a maior herança que eu tenha da minha mãe é o valor ao trabalho, né? E eu me lembro, desde pequeno, a minha mãe acordava de madrugada e ia dormir de madrugada. A dona Adelina era muito caprichosa. Meu Deus, a dona Adelina, ela tinha uma garra. Ela fabricava, cuidava da família, dos seus filhos e ainda ia vender as camisas. Então é uma história realmente de uma mulher muito à frente do seu tempo. E a família crescendo, né, que somos 16 irmãos. Foi a primeira costureira, eu fiz a primeira camisa do Dalina. Eu talhei a primeira camisa do Dalina e fiz a primeira camisa do Dalina. Meu serviço mesmo era fazer assim, os principais, né? Como era o escolarinho, essas coisas assim. Então era comigo, as outras faziam o restante da camisa. Muitas fábricas e confecções mais antigas nasceram dentro de uma casa de família, envolvendo todos na produção. A cultura do trabalho estava muito presente no ambiente familiar. A própria empresa Hering, quando começou, as filhas trabalhavam na empresa, elas que eram a mão de obra inicial. E a presença dessa mulher, até a década dos anos 70, 80, era maciça. Aqui todos têm de trabalhar muito. Hermann gira a máquina circular, o que exige muita força. Bruno corta as camisetas e os casacos e faz viagens de negócios. Joana está sentada desde cedo até a noite na máquina de costura, que é muito cansativo para ela. Nani fica em pé de manhã até a noite na máquina de tricolagem, onde ela é muito esforçada. Elise aprendeu o corte e, depois de ter cuidado da roupa, ela costura. Porque não tem mais familiares na executiva. Porque quando o familiar se revela não muito bom, nem muito ruim, quem é que vai demiti-lo? Aí vai criar um problema na família. O cotidiano de muita gente girava em torno de algumas indústrias. Creche, escola, igreja, lazer, as próprias casas. Tudo estava próximo do trabalho. Uma época em que as pessoas passavam a vida em um mesmo lugar. Era um controle que a empresa tinha, ou seja, ela dava toda essa parte assistencial de cooperativa, de casas populares e de morar mais próximo à empresa, auxiliava em tudo, até porque então, o salário era baixo. Eu trabalho 54 anos aqui. Entrei com 14 e trabalho até agora. Naquela época, com 14 anos, eu entrava assim, na fábrica. Hoje em dia é diferente, né? Eu acho que o trabalho até é uma terapia, porque se ficar muito parado, eu acho que morre. O produto final não tem nem comparação da época que a gente trabalhava 20 e poucos anos atrás para hoje, né? A gente vê uma diferença muito grande em qualidade, modelagem, tudo. Nós trabalhávamos com seda e voal na época, né? Que era um produto mais importante na camisaria, vamos dizer assim. Era o mais rentável.
Mas, cara, a gente trabalha tudo com máquinas simples. Tem uma CPU, tu vai lá, programa tudo tipo um computador e bota tudo lá no sistema e ela só aperta o pedalzinho. O que me fascina é exatamente a velocidade com que tudo acontece, né? E trabalhar com moda é acompanhar esse ritmo e muitas vezes até superar esse ritmo. Tenho 70 anos, 48 anos de empresa. A gente se recorda daquele tipo de maquinário muito precário, muito mecânico, muito exigente da operação do operador, ao passo que hoje as funções mais importantes da máquina são eletrônicas. O operador, ele meramente é um operador de máquina, ele não depende mais da habilidade dele para se conseguir um produto ideal, perfeito. Mesmo assim, tem aquele momento que o olho é que tem que resolver certas coisas. Nós temos, por exemplo, um tecido com 8.000 fios de urdume. Se romper a máquina para. O operador tem que atender a máquina. Entende? Então, é um trabalho que exige realmente dedicação das pessoas. Nós temos que examinar um Brasil até 1994, que era um país fechado, um país não aberto à concorrência externa, o mundo era diferente, mas, ao mesmo tempo, independente dos planos econômicos que criaram toda uma geração sem muita visão de futuro, sem estabilidade, mas a indústria cresceu, se desenvolveu. Primeiro foi a informatização e automação. Depois um outro movimento foi a entrada no mercado externo. A qualidade começou a crescer. E o último movimento, agora recentemente, na década de 90, que é a terceirização. Motivamos gente de uma pequena cidade de se juntarem e fazerem uma pequena facção, nós chamamos. São entre 20 e 40 pessoas e recebem por peça. A moda em Blumenau, ela sempre foi muito forte pela produção das indústrias, mas também havia um acompanhamento muito grande de uma determinada elite blumenauense que frequentava o exterior e traziam revistas, e as costureiras que produziam, que atendiam às demandas da cidade, naturalmente se inspiravam nessas revistas, atendendo ao gosto das suas clientes. Era seda natural, era tafetá, era malha, jersey, dizia aquele tempo. Não tinha zigue-zague, não tinha overlock, não tinha nada. E nem um vestido não era feito de bainha à costura, era tudo à mão. Os bailes eram muito mais chiques do que hoje. Era um lugar pequeno, tinha que ser vestido novo, porque caía muito na vista. Sempre botar a mesma roupa, né? Eu gostei da minha profissão. Eu sempre digo, eu nunca sentei na minha máquina sem vontade. Então eu trabalho aqui nessas 3 máquinas que estão funcionando sozinha desde os 14 anos. Já faz bastante tempo. Eu me sinto muito realizada com o que eu sei fazer. Eu acho que para mim foi o ideal. Faltava ainda que era a faculdade que eu consegui fazer. Sou da primeira turma da faculdade de moda da Unifeb. Naquela época em que eu passava as tardes ajudando minha mãe neste quarto de costura, nem imaginava que um dia contaria essa história. Essas mãos que me levaram para passear continuam alinhavando até hoje.